A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, eu recebi o depoimento de nosso irmão Ednei, e é um depoimento feito com celular, né? Por isso o vídeo dele não tem uma boa qualidade, mas ele teve uma experiência muito importante com os nossos ministros, e então ele entrou em contato comigo e passou esse vídeo para mim, né, que vocês vão poder ver o absurdo que há na cabeça dos nossos anciãos de ministério. São absurdos. Eu já relatei a minha conversa com um dos nossos anciãos, que ele viu, eu mandei para ele vários vídeos que eu fiz a respeito da doutrina da Trindade, onde eu não falo nada, absolutamente nada, eu só mostro o que a Bíblia diz a respeito. E é esta série de vídeos aí, cujo o endereço está em cima na tela. Se você quiser ver, é só clicar aí que você vai ver. Eu não falo nada, só mostro o que a Bíblia diz a respeito da doutrina da Trindade. E depois do 10º vídeo eu fui lá conversar com ele e perguntei se ele tinha visto o vídeo, se ele gostou, o que ele achou. Ele acha que ele nem viu nada, nem se interessou, mas me falou todo empolgado que tinha um documento maravilhoso a respeito da doutrina da Trindade. Eu disse a ele que enviasse para mim, então, que eu queria ver. E é esse livro aí, livro de Urântia, onde não fala nada do que a Bíblia diz, é uma loucura dos homens. E ele está envolvido com esta porcaria aí. Agora o irmão Ednei teve uma conversa com esses nossos ministros e relata outro absurdo. Quer dizer, veja as melecas que estão na cabeça destes homens que assumem a tribuna da congregação cristã, que se declara uma comunidade seguidora de Jesus Cristo. Esses homens com essas melecas na cabeça. Veja o vídeo e vê se tem cabimento uma coisa dessa. Veja o vídeo. Não, é só evangelista, não é cooperador não, é evangelista. E se bem que o cooperador falou uma coisa, a mesma coisa, em outras palavras. Esses dias passados, eu conversando com o irmão, eu falando da ressurreição corporal, que o Senhor nos dará um corpo glorificado, semelhante aos anjos, conforme está nos evangelhos, conforme está no que o Senhor Jesus falou. E ele disse que nós, irmão, fazemos parte daquela terça parte de anjos que foi mandado, expulso do céu. São uma terça parte dos anjos que foi expulsa do céu. E se nós for santificados, nós voltaremos para o céu. Eu falei, irmão, não que você tirou isso, irmão? Da onde que você tirou isso, irmão? Nós somos seres terrestres, nós somos seres celestes. Você está ouvindo, irmão Jair? Estou ouvindo. Pode ir em frente, estou gravando. E um cooperador, quando ele fez uma vez uma pregação dizendo que nós morávamos no céu antes da criação, nós morávamos no céu, teve a rebelião, fomos mandados à terra, e se nós não pecar, voltaremos para o céu. Aí no final do culto eu fui falar com ele, porque isso é absurdo. Absurdo isso. Falei, irmão, mas que doutrina é essa, irmão? Irmão, mas que eu coloquei, minha esposa colocou no forno a pegada do Mestre Jesus, é que não deram muito valor. Falei, irmão, mas que doutrina é essa, irmão? De onde você tirou, irmão, essa doutrina? Isso é doutrina mormon. Isso é doutrina espírita, irmão. Isso aí não é das nossas originais doutrinas, irmão. Luiz Francisco nunca falou isso, não. Os apóstolos nunca falaram isso. O Senhor Jesus nunca falou isso, irmão. Os judeus não acreditavam nisso. Da onde vocês estão tirando essa doutrina, irmão? Que doutrina é essa que não existe no cristianismo? Mas arranjei, irmão, vou mexer com maribondo. Eles ficaram doidos de raiva comigo, irmão. Mas, irmão, nós somos seres terrestres. Aí, e outra, irmão, você conversa e eles não têm base bíblica nenhuma, irmão. Eu falei, irmão, o que o nosso pai falou para Jeremias? Jeremias 1. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. No ventre da tua mãe, eu te escolhi para profeta. Por quê? Porque é no ventre da nossa mãe que nós recebemos a vida.
O espírito, a alma, eu recebo no ventre da nossa mãe, irmão. É criado ali no ventre. E até a ciência prova isso nos primeiros batimentos cardíacos. A ciência prova a Bíblia, irmão. Agora, da onde que vocês tiraram isso? Da onde? Da onde, irmão, que vocês tiraram isso? Isso não é doutrina cristã, não é doutrina judaica. O único lugar que eu vi essa doutrina foi nos mormons, nos espíritas. Mas você não tem base bíblica para isso, irmão. E ele, não, mas eu vim do céu, eu sei que vai voltar. Aí, por educação, ficou na minha mente, ó, os únicos que veio do céu, que foi chutado lá do céu, foi o diabo e seus anjos. E o Senhor Jesus veio em forma humana. Você está entendendo? E o Senhor Jesus, ele veio, estava na terra, mas se considerava ainda estando no céu. Porque ele nunca saiu do céu, porque ainda a Trindade ela não se divide. A Trindade não se divide. Não existe como a Trindade se dividir. Ela se manifesta em pessoas diferentes, mas ela não se divide. E sabe, irmão, e eles não aceitaram de jeito nenhum. Não aceitaram. Eu falei, irmão, Adão foi criado no céu ou foi criado na terra? Aí quando eu falei isso, eles encerraram a conversa, não aguentaram, encerraram. Que doutrina é essa, irmão? De onde que eles tiram essa doutrina, irmão? Não existe. Bem, eu vou explicar a você o que acontece com pessoas como esse cooperador que você foi conversar com ele. É o seguinte, certamente o Espírito de Deus, seja pela palavra nos cultos, ou até através de pessoas como você, que conversaram com eles num tempo, num tempo atrás, 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos atrás, falaram a verdade para eles e eles rejeitaram a verdade. Eu até acredito que o Espírito de Deus tenha batalhado, quer dizer, em várias oportunidades, buscou convencer esta gente, estes homens, da verdade das Escrituras Sagradas, do que a Bíblia diz, do ensino da Palavra de Deus, mas eles, seja porque por fanatismo religioso, ou porque são orgulhosos e soberbos, e não querem aceitar uma situação que para eles lhes parece humilhante, porque ouvir e aceitar a verdade não tem nada de humilhante. Se uma criança falar a verdade para a gente, devemos aceitá-la, por que não? Não vamos aceitá-la porque é uma criança que está falando? Então, estes homens, em algum momento no passado de suas vidas, eles foram resistentes à verdade. E a palavra de Deus diz claramente que os homens que são resistentes à verdade, Deus permite na vida deles a operação do erro para que eles acreditem na mentira. E veja, eles vão cada vez mais para o fundo do poço do inferno, vão cada vez mais para o erro e para a mentira, e eles são capazes até de matar, porque eles estão tão fanatizados e envolvidos com a mentira, que são capazes até de matar uma pessoa que diga os absurdos que eles estão afirmando. E se você fizer uma investigação a respeito com esses homens aí, você vai descobrir que eles não pensam de maneira igual. Um pensa diferente do outro. Cada um tem uma ideia diferente. E você vai ouvir uma asneira de um e uma besteira do outro, e do terceiro você vai ouvir um absurdo maior. Por quê? Porque eles desprezam o ensino da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra revelada de Deus e nós temos que aprender o que a Bíblia diz, acreditar no que ela diz e pôr em prática na nossa vida o que ela diz, conforme ensina o nosso primeiro ponto de doutrina, que diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta.